A mandrágora é uma planta de origem eurasiana, sem caule, e seus frutos amarelos, carnosos, aromáticos e tóxicos, eram chamados de as maçãs do diabo pelos árabes, devido a supostos efeitos afrodisíacos. As várias crendices e lendas ao redor desta planta, provavelmente se originaram do fato de ela possuir uma raiz principal bifurcada, bastante ramificada, muitas vezes assemelhando-se a uma forma humana. São-lhe atribuídas propriedades tóxicas e medicinais, afrodisíaca, alucinógena, analgésica e narcótica. Segundo lendas medievais, as raízes da mandrágora deveriam ser colhidas em noite de lua cheia, puxadas para fora da terra, por uma corda presa a um cão preto, e se outro animal ou pessoa fizesse esta tarefa, a raiz gritaria tão alto que o mataria. Outra lenda refere que a mandrágora tinha como semente o sêmen de um homem enforcado. Apesar do grande interesse demonstrado nesta planta, ao longo dos tempos e do uso secular das raízes na medicina tradicional, surpreendentemente, poucos trabalhos foram publicados sobre os seus componentes químicos. Entre os alcaloides referidos na sua constituição, possivelmente em mais de uma espécie, encontram-se a eosamina, iosina e a poatropina. Esta planta também foi citada por William Shakespeare, em Romeu e Julieta, e acredita-se que o remédio que Julieta tomou para fingir estar morta, tenha sido extraído desta planta. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, uma versão da bruxa mandrágora aparece nessa história. Ela grita de verdade quando é extraída da terra. Escrita em 1518, a peça, A Mandrágora, é uma comédia em 5 atos, que encena a máxima maquiavélica, e tem como cenário a então rica cidade de Florença na Itália, no período de efervescência social do renascentismo. O Renascimento foi um período da história que teve como característica principal o engendramento de uma mudança de mentalidade social, ou seja, colocar fim a um período de trevas que permeou a sociedade medieval, de base religiosa, teocentrismo, onde a questão divina era o centro de tudo. Esquecer o homem medieval, um homem atrasado, e fazer renascer um novo homem, antropocentrismo, que tinha como finalidade colocar o homem como centro das discussões, através do uso da razão. E trazer uma esperança de uma sociedade melhor de se viver, pois a Idade Média foi um período marcado por resultados negativos, guerras, fome, peste e miséria social. Muitos leitores já ouviram dizer sobre a famosa frase, que diz respeito à máxima maquiavélica: os fins justificam os meios.
como muitos acreditam que esta frase foi dita por Maquiavel, na verdade, o autor nunca proferiu estas palavras. A frase, sim, tem tudo a ver com as suas perversas teorias. Maquiavel não era uma pessoa má. O adjetivo maquiavélico não tem nada a ver com o caráter do autor, e sim, porque Maquiavel aconselha aos governantes que, para ter e manter o poder absoluto, se necessário for, tenha que usar a força militar e fazer inimigos. No livro O Príncipe, Maquiavel ensina aos governantes a ter poder, conseguir poder e a se manter no poder. Maquiavel rompe com os paradigmas do homem virtuoso, bondoso e honesto, bastante cultuado na Idade Média, através da figura dos reis soberanos em vários países da Europa, e mostra um novo modelo, para que o governante tenha poder e se mantenha no poder. Com o novo pensamento político, o soberano, para se manter no poder, tem que ser amado e temido, mas, se ele não for amado, tem que ser temido. O livro, O Príncipe, que significa O Governante, é considerada como a obra fundadora da ciência política. Trata-se de uma das teorias políticas mais elaboradas pelo pensamento humano, e que tem grande influência em descrever o Estado, desde a sua publicação, até os dias de hoje, mesmo os sistemas de governo já serem variados. Exemplo de uma teoria perversa, que diz respeito à famosa frase, os fins justificam os meios. Nos dias de hoje, todo político, principalmente do poder executivo, como prefeitos, governadores e presidentes, nunca promovem obras nos primeiros anos de seus mandatos, deixando para execução destas, para o último ano, porque o povo tem memória curta. Portanto, o último ano do período governamental justificará todo o período anterior do mandato do político maquiavélico. A Mandrágora, enredo. O rico Calímaco se apaixona perdidamente pela linda, fiel e religiosa Lucrécia, que é casada com Messernícia, idiota dos pés à cabeça, alto funcionário do governo florentino. Nisso e Lucrécia não conseguem ter filhos, apesar das promessas da moça. E o que tramam Calímaco, seu servo Ciro, um amigo ligúrio, e um frei Timóteo? O estratagema da mandrágora, planta que teria poderes mágicos. Sua raiz tem o formato humano. A planta seria afrodisíaca, mas também venenosa, dependendo da quantidade ingerida. Além de gritar, quando colhida, a mandrágora sempre esteve envolvida em mistérios da Idade Média. Calímaco e sua trupe conseguem convencer o marido pateta de Lucrécia, que uma poção feita com uma planta seria capaz de engravidar sua mulher Lucrécia. Até aí, é crível. Contudo, inventam que, tomada a poção, o primeiro homem que possuir a mulher será sumária e letalmente envenenado. E como vai ser então? Pergunta o Zé Mané do maridão Messernícia. E a coisa só piora. O grupo de gaiatos diz a ele que vai conseguir um mendigo, um burra-botas qualquer, para servir de boi de piranha na jogada. Mas quem fará as vezes do borra-botas disfarçado será Calímaco. Acertados os detalhes do plano, Messernícia se vê diante de outro obstáculo. Sua mulher Lucrécia não concordaria em traí-lo com outro, embora ele não se importe, pois no fim, ter um filho justificará o meio, a traição. Chega-se a um impasse. Lucrécia não topa a brincadeira, mas é convencida por ninguém menos que seu confessor, Frei Timóteo, que leva uns trocados para aceitar fazer esse papel, porque, o fim, levar a grana, justificará o meio,
tripudiar da fé de uma das ovelhas de seu rebanho. Aliás, todos levam uma grana à custa do tonto do marido de Lucrécia, a mais inteligente, ponderada e sensata de todos, que saca toda a armação, mas acaba aceitando o papel que lhes reservam. Lucrécia é convencida por Frei Timóteo a consumar o ato adúlteros, e no momento em que é revelada a verdadeira identidade de Calímaco, ela concorda finalmente em tornar-se sua amante. Após a noite do engano, Calímaco, desta vez fazendo-se de médico novamente, consegue de Nícia, satisfeito com a futura paternidade, autorização para habitar em sua casa. Geralmente, o governante, quando irá impor um imposto para o povo pagar, sempre vigora de uma vez só, e nunca em mensalidades. Porque é melhor o povo chiar uma vez só, pagar e esquecer, do que todo mês, lembrar e reclamar. Tudo que é ruim para o povo, deve ser implantado de uma vez só. E tudo aquilo que é bom para o povo, deve ser lembrado o tempo todo. Por isso é que existe placas e outdoors de obras, por toda a cidade. Que deveria ser proibido, porque eles não fazem mais que a obrigação deles, e ficam gastando dinheiro público com propaganda eleitoreira.